na nossa caminhada para o céu. A divina providência dispõe que um dos grandes mistérios, e esse é um grave, é um insondável mistério, conosco conviva até o derradeiro instante da nossa aventura, seja particular, seja também da igreja tomada como um todo. O mistério do convívio conflitante, não harmonioso, o convívio litigioso, beligerante, insondável, do joio e do trigo, categorias que não se aplicam às palavras do Evangelho de hoje, mas em outra parábola, a parábola do joio e do trigo, cujo ensinamento principal é o mesmo das palavras de Jesus no Evangelho de hoje, que reserva para o fim dos tempos a separação entre os bons e os maus, descrita solenemente no capítulo 25 do Evangelho segundo Mateus, o juízo final, o julgamento final, quando o Senhor colocará à sua direita os eleitos e à sua esquerda os reprovados, os condenados, e pronunciará a sentença final. Por que tem que ser assim? Na parábola do joio e do trigo, nós temos um ensinamento muito curioso. O trigo, ele é semeado pelo próprio Deus. Mas, enquanto o semeador dorme, vem um inimigo e semeia o joio e vai embora. Ambos crescem. E aí os empregados percebem que, como o trigo está crescendo, o joio também. Quem foi que fez isso? Foi o inimigo. Queres, Senhor, que arranquemos o joio? E o Senhor diz: deixem o joio crescer contigo, pois pode acontecer que, arrancando o joio, vocês também venham arrancar o trigo. No fim dos tempos, os ceifadores colocarão o trigo ali e colocarão um feixe, o joio, e queimarão. No Evangelho de hoje, nós temos com outras palavras esse mesmo ensinamento. E já sabemos qual é a moral da história. A divina providência, que poderia agir, que poderia sentenciar, que poderia executar, que poderia exercer a sua vingança contra os maus, não o faz. Porque a divina providência é paciente. Porque a divina providência aguarda. Apesar de aquilo que se diz no Salmo 120 ser uma verdade tão clara, tão cristalina, quanto o ensinamento da paciência divina. Eu levanto os olhos para o monte e me pergunto: de onde virá o meu socorro? O socorro virá do Senhor que fez o céu e a terra, pois não dorme nem cochila aquele que é o guarda de Israel. Se Deus não age, não significa dizer que ele está inoperante. Se a justiça de Deus não se exerce agora, não significa dizer que ela não agirá. O mesmo Deus que é paciente é justo. E o mesmo Deus que agora silencia, que agora parece impotente, é o Deus que exercerá a sua justiça, pois ele virá com poder e glória para julgar os vivos e os mortos. Aguardar, portanto, não é uma categoria que se aplica a Deus, diz o Salmo 89. Para Deus, 1000 anos são como um dia que passou, são como uma vigília que já se dissipou. Tempo, portanto, não é que Deus o tenha, Deus é Senhor do tempo. Para a nossa categoria, para a nossa compreensão, o agir de Deus precisa, senão não temos como compreender que Deus aguarda, que Deus espera,
Diz o Salmo 36, entrega o teu caminho a Deus, confia nele e ele agirá, e os desejos do teu coração ele atenderá. Esperar, aguardar, sofrer as demoras de Deus, como diz o livro do Eclesiastes, no capítulo 2. Nesse sentido, fica fácil compreender a parábola que nós acabamos de ouvir. O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quem entende um pouco de engenharia de pesca sabe que num horizonte tão vasto, tão amplo como o do mar, e aqui muito provavelmente Jesus se referia àquele ambiente tão caro para ele, o mar da Galileia, que na verdade é um lago de água doce. Por outro lado, a Terra Santa ela é banhada pelo mar Mediterrâneo. Então, nesse sentido, tanto você pode compreender essa rede lançada ao mar que apanha peixes de todo tipo, entenda-se, na Terra Santa, no tempo de Jesus, peixes de água doce e peixes de água salgada. Peixes de todo tipo significa comestíveis e não comestíveis. E a prova disso é que quando os peixes vêm para dentro da barca, um trabalho muito importante precisa ser feito pelos pescadores: separar os peixes que podem ser comercializados, os peixes que podem ser vendidos, os peixes que podem ir para a mesa das pessoas que vão comê-los, que vão comprá-los, e descartar os outros. Os outros que são, digamos assim, não comestíveis, outros até são venenosos. O bagre, por exemplo, se você não der certos tratos para ele, ele pode envenenar uma pessoa, como tantos outros. Determinados peixes, para serem comidos, precisam de um bom tratamento e submetê-los a certos tratos culinários, senão eles podem redundar em prejuízo para quem os come. Pois bem, isso vai acontecer, essa separação, apenas no final dos tempos. Santo Agostinho, comentando essa parábola, diz que é oportuno, é conveniente, até por um mistério desconhecido, que os bons devem conviver com os maus, que dentro da igreja existam fiéis, dignos e outros não dignos. Por vários motivos. Um deles, da parte dos bons, para que esses tenham paciência e caridade, e possam advertir, e possam corrigir, e possam admoestar, e possam ser, com o seu próprio testemunho, exemplo para aqueles que vivem nas terras. Assim, a paciência de Deus leva os bons a tolerarem os maus. Ainda que se acenda muitas vezes um santo nervosismo, uma santa ira, que dê vontade, às vezes, de chegar a soluções drásticas, a soluções radicais, a excluí-los do nosso convívio. Às vezes que levam o coração dos honestos, dos santos, malgrado sua limitação, a dizer: chega, tal pessoa é uma ameaça, é um risco, ela é um entrave, ela é uma dificuldade no bom andamento da comunidade, da igreja. A paciência dos homens precisa ser exercitada convivendo com malas pesadas, com o perdão da palavra, com gente chata, com gente insuportável, com gente fofoqueira, com gente que... E dentro da igreja temos que reconhecer esses peixes de todo tipo. Tal é a realidade dessa macro-realidade que hoje no mundo tem pelo menos 1 bilhão e 250 milhões de fiéis. Quando está cheio, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Não nos foi dada a possibilidade, não nos é dada a faculdade, a prerrogativa
de excluir quem quer que seja salvo por um certo tempo. Determinadas pessoas do convívio da comunidade. E, nesse sentido, cito 2 textos da primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículos de 1 a 5, e da primeira Timóteo, capítulo 1, versículo 20, quando o apóstolo Paulo precisou tomar uma medida drástica. O que aconteceu na comunidade de Corinto, na atual Grécia? Um homem dentro da comunidade cristã que estava vivendo com a sua madrasta. Ou seja, sua mãe morreu e o seu pai casou com outra mulher. E esse homem estava fazendo sexo com a madrasta. São Paulo soube, ficou indignado e mandou uma carta com 3 quentes e 2 ferventes, como se diz na minha terra, determinando que esse homem fosse entregue a Satanás para a mortificação de sua alma e para a mortificação do seu corpo e a salvação de sua alma. Uma medida drástica, mas pedagógica e a única para aquele aluno rebelde e recalcitrante. Não se trata, neste caso, de entregar alguém a Satanás com o desejo de que ele seja condenado. Jesus que disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. O contraponto é São Paulo: eu entrego este homem a Satanás para que ele se arrependa, para que ele se converta, para que sua alma seja salva. Traduzindo, ordinariamente dentro da igreja, nós devemos aprender com Jesus. Jesus é o grande professor, mas não é o único. Mas dependendo da disposição do aluno, que não quer aprender, que não dá mínimo para o professor, para determinados alunos, em determinados momentos, o melhor professor é o próprio diabo. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 20, dentro da comunidade, havia 2 inimigos, adversários, desafetos do apóstolo Paulo. Qual o nome dos infelizes? Quais os nomes? Himeneu e Alexandre. Eles fizeram tanta oposição, eles fizeram tanta hostilidade, foram um percalço tão triste na vida do apóstolo, que ele precisou entregá-los a Satanás, para que aprendessem a não blasfemar. Depois confiram em casa, já memorizaram, 1 Coríntios 5, de 1 a 5, e 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 20. Entreguei os 2 a Satanás para que aprenda. Jesus diz: aprendei de mim. São Paulo diz: entreguei a Satanás para que aprenda. Não entreguei a Satanás para que se condene, mas para que aprenda. Mas como é possível que São Paulo entregue pessoas a Satanás para que aprendam? É muito fácil vocês compreenderem isso. Imaginem uma turma de 30, 40 alunos extremamente educados, bem comportados e interessados em aprender. Não é uma beleza dar uma aula para eles? Agora, outro cenário. O mesmo professor sai daquela sala e vai para outra, onde os alunos são verdadeiros bagunceiros. Não querem nada com aquilo. Então, qual deve ser a pedagogia? A mesma? Não. A pedagogia para os negligentes, para os preguiçosos, precisa ser adequada. Da mesma forma que o remédio para determinada enfermidade precisa ser adequado à gravidade da doença. E aí o professor, para colocá-los todos nos eixos, vamos fazer uma prova. E faz uma prova com 3 quentes e 2 ferventos. Para todo mundo tirar uma nota bem baixa, para eles aprenderem o que é bom para nós. Há determinadas pessoas que aprendem com nosso Senhor Jesus Cristo, sem nenhuma dificuldade. São dóceis diante do ensinamento, da pregação, da oração, da Bíblia. São favoráveis, abertos a conselhos, a exortações, mas outros não. E aí, nosso Senhor Jesus Cristo, que ama muito tais pessoas, já que vocês não querem um professor dócil, educado e amável, vão aprender da pior maneira possível. Na longa estrada da vida, nós somos convidados a aprender como dócil e educado professor. Aprendei de mim. Mateus capítulo 11, 26 a 21. Se você não quer aprender com Jesus, vai aprender com o diabo.
e querem uma prova disso, façam uma visita a uma fazenda da esperança. Escolham qualquer um dos recuperandos, qualquer um que está se recuperando, e perguntem para eles: estão aprendendo? Sim. Então quer dizer que vocês saíram da lama, saíram da miséria. Quem estava lá na miséria? O próprio diabo. Aprenderam então? Olha que interessante. Na parábola do filho pródigo, temos dois professores. O pai, que está com o filho mais novo e o mais velho. E o filho que não quer aprender com o pai, acabará aprendendo com o dono da poção. Símbolo do demônio. Não quer. Não quer Jesus, não quer escritura, não quer oração. Quer uma vida de responsabilidade. Quer se aventurar no mundo sombrio, no mundo desconhecido. A porta da rua é a serventia da casa. Essa é uma linguagem do meu nordeste, da minha alagoas. A porta da rua é a serventia da casa. Aventure-se, por favor. Olha, mulher de virtude, você vai aprender da pior maneira possível. Porque você quer. Porque você não quer ser professor. Às vezes, convém que esses peixes maus, convém que essas pessoas duras e recalcitrantes sejam permitidas por Deus, autorizadas por Deus, porque elas querem. O filho, quando pediu ao pai dar minha parte da herança que lhe cabe, na parábola do filho pródigo, Lucas capítulo 15, foi a iniciativa dele, deixou um bom professor para aprender com um péssimo professor. E assim, na longa estrada da vida, há alunos que aprendem na marra. Podem perguntar qualquer recuperando da fazenda da esperança, qualquer ex-drogado ou drogado que está se recuperando. O que esse bispo falou é a mais absoluta verdade. Eu precisei deixar o bom professor que é Jesus para aprender com o pior professor da face da terra, que foi o demônio. O demônio que queria me destruir acabou sendo um instrumento da providência de Deus para que ele me ensinasse, que eu me arrependesse, que eu caísse em mim mesmo, que babado não é bico, como se diz na minha terra. E hoje eu percebi, senti na pele a fisgada, os ferrões, o veneno do poder das trevas. E aprendi amargamente. Se eu estou falando a alguém que experimentou isso na pele, talvez essa pessoa possa dizer: é a mais absoluta verdade o que esse bispo está falando. O péssimo professor a quem nós voluntariamente nos dirigimos. Esse professor que não quer nos ensinar nada, quer a nossa ruína, a nossa miséria, a nossa desgraça, que nós nos explodamos, que nós morramos, que nós sejamos condenados. Ele que não tem pena de ninguém, ele que não tem piedade de ninguém, o seu sentimento para nós, que é apenas um ódio insano, acaba se tornando, por um desígnio insondável da providência, nosso professor. Sejam estes homens entregues a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 20. De 1 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 5. O adúltero, o incestuoso, seja este homem entregue a Satanás, para a mortificação do seu corpo, e sua alma seja salva. Mas isso enquanto estamos a caminho. Ninguém, porém, pense que pelo silêncio de Deus temos autorização para chamá-lo de um Deus omisso, de um Deus que cruza os braços como se fosse uma entidade que habitasse no Olimpo, um Zeus, uma Osíris, ou seja lá o que for de qualquer entidade da mitologia grega ou de qualquer povo antigo, que é um Deus que esteja desinteressado do destino dos homens e que os maus, os perversos, que causam escândalo, que fragilizam, que debilitam a igreja, que espalham suas maldades, suas perversidades no mundo, que eles escaparão da ira de Deus, do seu julgamento. Isso é um engano. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são bons e lançarão os maus na fornalha de fogo, e ali haverá choro e ranger de dentes.
Isso não é absolutamente contrário àquilo que cantamos no Salmo, como salmista. Quão amável, ó Senhor, é a nossa casa. A casa do Senhor é amável, mas o amor de Deus não é idiota nem besta. O amor de Deus não será, nunca foi, nem é violado, vilipendiado impunemente. Gálatas capítulo 6, versículo 7, de Deus não se zomba. O que o homem semeia, isso ele colhe. Por favor, se para nós o critério tempo, a categoria demora, às vezes nos deixam angustiados, porque o Senhor não age, porque o Senhor não intervém, porque eu tenho que conviver com tal pessoa, porque tal pessoa continua impune, porque tal atitude não é extirpada, porque esse problema continua. Isso é profundamente plausível e eu devo dizer a vocês, convém que façamos essas perguntas respeitosamente, eu suporto diante de Deus, já que o próprio Jesus formulou essa pergunta com o Salmo 21 na cruz. Meu Deus, por quê? E mais, por que me abandonaste? No auge do sofrimento, nosso Senhor Jesus Cristo, que carregou consigo a fúria, o ódio insano, translocado de toda a humanidade ali representada pela raiva de Anás, de Caifás, de Herodes, de Pôncio Pilatos e de uma multidão corrompida que pedia a morte de nosso Senhor, é legítimo formular essas perguntas. Eu não quero de forma alguma desmerecer as interrogações que vocês carregam consigo diante desse problema. Por que somente no final da história da humanidade? Por que essa separação não é feita agora? Por uma razão simples. Deus nos criou com a capacidade de decidir. Na 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13 se diz: quem está em pé, tome cuidado para não cair. E aqui está o mistério. Quando nós tentamos dividir dentro da igreja a categoria dos bonzinhos e a categoria dos miseráveis e dos desgraçados, podemos cometer um erro, podemos estar correndo um risco extremamente perigoso. Arriscadíssimo é você tentar fazer isso, por uma razão simples. Salmo 63, versículo 7. É um abismo no coração do homem. Aqueles que nós julgamos parecerem santos, puros, imaculados, impecáveis, inexoráveis, indestrutíveis, na longa estrada da vida podem sucumbir, podem cometer, ainda que de forma pontual, um escândalo. Ou podem cometer um pecado que não seja do conhecimento das pessoas e permaneça escondido até o fim dos tempos. É exatamente o momento em que os que parecem bons aos olhos dos homens se revelam peixes estragados. Segundo motivo, quem hoje é peixe estragado pode verdadeiramente se converter. Pensemos no protagonista da primeira leitura de hoje, Moisés, o grande patriarca, o grande líder de Israel, que está a caminho da terra prometida e que na primeira leitura de hoje constrói um santuário provisório, uma tenda. Israel, até tomar posse da terra prometida e se estabelecer, não tem um templo fixo, coisa que só vai acontecer. Davi queria fazer isso, foi o primeiro rei, o segundo rei de Israel, queria construir um templo para o Senhor, mas ele disse: não, você matou muita gente, você derramou muito sangue, é seu filho quem vai fazer isso. E a tarefa de construir o templo de pedras vai recair sobre Salomão. Mas até a entrada na terra prometida, e olha que Moisés não entrou. Moisés chegou até o Monte Nebo, atual Jordânia, olhou a terra, mas não entrou porque foi punido por ter desobedecido a Deus no episódio das águas de Massa e de Meriba. Moisés, aqui nós temos um homem santo, um homem, a Bíblia diz que era o homem mais humilde do mundo, que falava com o Senhor face a face, e o Senhor dizia: para todos os outros eu me apresento em visões, mas ao meu servo Moisés eu me revelo face a face, eu falo com ele como um amigo fala com um outro. Só que a história de Moisés começa com um episódio sangrento. Antes de ele se tornar
o instrumento de Deus diante de Faraó para libertar o povo. Ele matou uma pessoa. E foi denunciado por isso, e quando o Faraó descobriu, passou a procurá-lo, se tornando uma pessoa proscrita, teve que fugir para as montanhas de Madian, onde ficou lá muito tempo, convivendo com Jetro, o seu futuro sogro, cuja filha, Séfora, acabou se tornando a esposa dele. Pois bem, Moisés era um peixe estragado e depois se tornou um peixe bom. Idem no Novo Testamento para o apóstolo Paulo. Vocês sabem da raiva de Paulo antes de se converter contra os cristãos. Vocês sabem do capítulo 7 dos Atos dos Apóstolos que ele foi responsável direto pela lapidação, isto é, o apedrejamento de Santo Estevão. Ele matou Santo Estevão e tinha a carta branca do Sinédrio para perseguir, prender, mutilar, intimidar, torturar e, se fosse o caso, matar os cristãos. Quem era São Paulo? São Paulo era um peixe estragado e depois se tornou um peixe bom. Por isso, é a misteriosa e bela possibilidade de um peixe mau se transformar em peixe bom. Inclusive até na hora da morte. É o ladrão crucificado do lado de Jesus, que na hora decisiva da sua vida olhou para Jesus. Ele que cometeu tantos delitos, pediu implorando: lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Ao que Jesus respondeu: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Essa transição das trevas para a luz é uma possibilidade enquanto estamos a caminho. Por isso não nos é lícito estipular, colocar em categorias, digamos assim, bem estanques e bem contrapostas dentro da igreja, esses são bons e esses são maus. Precisamente por causa disso. Porque quem está em pé pode cair. E quem está caído pode se levantar. Vou levantar-me, vou ao meu Pai e direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Para concluir esta rapidíssima homilia, olhamos para o salmo que nós acabamos de cantar. Felizes os que habitam vossa casa, para sempre haverão de nos louvar. Quando vocês entrarem numa igreja, lembrem-se sempre disso. A provisoriedade deste espaço físico, Deus quis que existisse dentro da igreja espaços e momentos dedicados exclusivamente ao Senhor, para nos lembrarmos, primeiro, de que estamos a caminho, de que tudo isso é provisório. No céu não precisaremos de igrejas, de templos, não precisaremos do santuário onde a reserva eucarística está diante de nós para ser adorada, porque o próprio Deus será o nosso templo, habitaremos primeiro. Jesus diz, quando entra no templo, dias virão em que isso daqui ficará pedra sobre pedra. Destruam esse templo e em 3 dias eu o reconstruirei. Só que ele falava do templo do seu povo. Agora não temos mais a tenda da reunião, primeira leitura hoje. Aquela tenda desapareceu. Era um templo provisório, um templo que se desarmava em meia hora, 40 minutos, porque o povo tinha que estar a caminho. Era um povo nômade que peregrinou durante 40 anos no deserto. Vislumbrem o mapa do norte da África e do Oriente Médio, e ali vocês vão ver o rio, o Nilo, o delta do Nilo, a península do Sinai, o Mar Vermelho. Eles entraram, atravessaram o Mar Vermelho, a península do Sinai, e a Terra Santa um pouco mais à frente. E do lado, o deserto da Arábia, onde hoje é a Arábia Saudita, onde hoje é a Jordânia. Esse povo ficou peregrinando por aqui durante 40 anos e necessitava desse templo provisório. Somente com, atenção, estamos Abraão, estamos Moisés, 1250 a.C. Salomão, nós temos o ano 970. Vejam quantos anos, quase 300 anos é que Israel vai construir o seu templo. E detalhe, o templo de Salomão vai ser destruído por Nabucodonosor no ano 586. Quando o povo volta 70 anos depois do exílio, do cativeiro babilônico, vão reconstruir o templo com Esdras e Neemias, um templo muito modesto,
bem menor e bem menos suntuoso do que aquele do templo de Salomão. Esse mesmo templo vai ser destruído depois. E o templo, no tempo de Jesus, o templo onde Jesus entrou, que hoje não existe mais, um terceiro templo bem menor. E Jesus profetiza sobre ele, que acaba sendo destruído no ano 70 pelo exército romano, com o general Tito, que depois vai se tornar imperador de Roma. Hoje quem chega em Jerusalém, olha, é uma desolação. Tem um muro ocidental chamado das Lamentações. Por quê? Porque foi a única coisa que restou daquilo que era o símbolo do orgulho religioso e político de uma nação que só tinha um templo onde se realizava o sacrifício. Não existe mais. Hoje, em cima das ruínas do templo de Salomão, o templo onde Jesus entrou muitas vezes, tem uma mesquita. A mesquita da rocha, a mesquita que é um templo dos muçulmanos. Desapareceu. Para nós, essa transitoriedade adquire o seu sentido pleno na pessoa de Jesus. Destruam esse templo e em 3 dias eu o reconstruirei. Agora, o verdadeiro templo, aquele que arruma sua tenda entre nós, é o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Imolado por nós no Calvário, ressuscitado depois de 3 dias no túmulo, depois de uma morte infame, Cristo Jesus quis que até a sua segunda vinda ele permanecesse nos tabernáculos de todas as igrejas em toda a face da terra. É nesse sentido, por isso, a presença real e substancial do corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo em todos os altares da terra. É tão importante você entrar, fundamenta tanto, consolida tanto, robustece tanto a nossa fé no tempo, na tenda definitiva para a qual nós caminhamos pressurosos. Pela intercessão de Santo Afonso Maria de Ligório, patrono de todos os redentoristas, bispo e doutor da Igreja, hoje comemorado de forma tão solene, nós suplicamos ao Senhor: Senhor, feliz quem se apoia em vós. Quão amável, ó Senhor, é vossa casa. Como é bom adentrar no vosso recinto e em silêncio fazer a nossa adoração. Levantar as nossas mãos e dizer: louvado sejais, Senhor, pelas vossas maravilhas, porque nos destes a clareza da fé, que está consolidada nessa esperança da vida eterna, a vida eterna que vai dissipar, de uma vez por todas, nossas interrogações, nossos clamores, nossas dores, nossas lágrimas, porque temos que conviver entre peixes bons e peixes maus, porque ora somos peixes bons, mas com o pecado nos tornamos peixes maus, porque temos obrigatoriamente que conviver com paciência, com tolerância, e também porque a divina providência coloca como ajuda à nossa santificação a convivência com os peixes maus. Graças a eles, mesmo que eles não queiram, mesmo que a sua intenção seja completamente diferente daquela para a qual a providência dispôs o seu plano misterioso, elas nos ajudam a sermos humildes, a rezarmos mais, a confiarmos mais, a sermos tolerantes, a sermos firmes e a sermos também intransigentes diante do nosso propósito. Diante do mal, eu, bom, quero ser melhor ainda. Eu não quero jamais, convivendo com os maus, imitá-los. E nesse sentido, os maus são uma ajuda para nós. E nesse sentido, os maus têm muito a nos ensinar. Mantenhamos deles uma equidistância. Se por força das circunstâncias, se por força da profissão, se por força até da geografia, da nossa convivência, temos que tolerá-los, temos que suportá-los, façamos isso por amor a Deus. E saibamos, ninguém escapa do seu plano, do seu desígnio misterioso. Mais um pouco de tempo e perceberemos essa separação definitiva e o juízo implacável, dependendo dos peixes, ou o juízo infinitamente gozoso e jubiloso. Vinde benditos para o reino do meu Pai. E a sentença terrível: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo. Ninguém, portanto, desanime, redobre, fortaleça, consolide, reitere, edifique ou reedifique a sua fé na providência divina,
mesmo sabendo que está convivendo, que precisa conviver com certas malas pesadas e sem alça, mas mais um pouco de tempo e a separação definitiva acontecerá. Somente suplique a Deus a graça da perseverança na sua luz, na sua palavra, na sua graça, para jamais transitar da bondade do peixe bom para a maldade do peixe mau. Reze também para que os maus, enquanto há tempo, possam transitar das trevas para a luz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. De pé, elevemos a Deus os nossos pedidos. Cada um que se considera sofrido, amargurado, ofendido, desanimado, desolado por conviver com peixes maus, à luz daquilo que o Senhor nos ensinou, agora apresente o seu forte clamor a Jesus, que não dorme nem cochila. Salmo 120. Não dorme nem cochila aquele que é o guarda do Israel. Sede-nos propício, bondoso e amado Deus. Acolhei todos os pedidos que formulamos com humildade e confiança em vossas mãos. Vou-lo fazemos pelos merecimentos de Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na humildade do Espírito Santo. Amém. Repito o Salmo 89, versículo 11. Para Deus, 1000 anos são como um dia de Páscoa. A paciência de Deus se manifesta como manifestação da sua bondade, para que nos arrependamos enquanto há tempo. Ninguém pensa tanto que há maldade, porque ela é acalentada no coração dos homens e aparentemente nada acontece para fazer justiça contra os maus, para reparar os desmandos por eles causados, que o Senhor está desatento. Não está. Pacientemente Deus nos dá como possibilidade de arrependimento minutos, horas, dias, meses e anos, mas Ele virá muito em breve. O tempo de Deus não é o nosso. Se às vezes nos angustiamos, não dorme nem cochila aquele que é o guarda de Israel. A separação acontecerá. Porém, é Deus Todo-Poderoso quem julga, hoje, aqui e agora, quem é peixe bom e quem é peixe mau. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Para quem se julga peixe bom e às vezes quer ser intolerável contra os maus. Quem está em pé, tome cuidado para não cair. Somente quem já teve uma grande queda e clamou a Jesus por misericórdia e arrependido recebeu o perdão dos pecados, sabe do que eu estou falando. Quem já se colocou, quem já se encontrou na condição de peixe estragado, compreendeu bem a paciência de Deus na parábola do Evangelho de hoje. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santo Afonso Maria de Ligório, bispo e doutor da Igreja, abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa vida. Ide em paz. O Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.